Nós sabemos que o justo viverá pela fé, mas você tem noção exata do que significa isso? Se não tem, eu vou te explicar. Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Gálatas e hoje é dia de lermos os capítulos 1, 2 e 3. Amém? E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns versículos bíblicos para que assim a gente possa meditar junto e aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Gálatas, no seu capítulo 3, versículo 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participarão da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Amém? Olha que palavra gloriosa, maravilhosa para as nossas vidas. Nós não somos justificados pela lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus como Filho unigênito de Deus, aquele que se entregou em uma cruz, em um madeiro, pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Amém? Então nós não somos justos por atos, mas sim pela fé. E quando Paulo escreve aos Gálatas, orientando, dando essas orientações preciosas, era porque alguns deles estavam circuncidando alguns irmãos. E Paulo vai orientar: ou você vive pela fé, ou você vive pela lei. Lembrando que ninguém pode ser considerado justo mediante a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei de forma totalitária. Por isso, Paulo vai orientar os Gálatas quanto a isso, a ser justificados pela fé em Cristo Jesus. E olha o que o texto continua dizendo. No mesmo capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei vive por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Jesus, ele se fez maldito, ele não é, mas ele se fez para levar ali a nossa maldição, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Aquela cruz pertencia a nós, mas aí vem Cristo Jesus, o Senhor Jesus, e toma sobre si todas as nossas dores, todos os nossos castigos. Ele levou sobre si. E por acreditar neste ato de Cristo Jesus, ter fé em Jesus, é que nós somos justificados, porque pela lei ninguém jamais conseguiria se apresentar como justo diante de Deus. Amém? Continuando, no mesmo capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável.
Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fossem uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, a Cristo. Quando o Senhor Deus ele declara a Abraão que benditos seriam todas as famílias da terra, ele está falando daquele que viria. Quem que é esse descendente? Esse descendente é Jesus Cristo. Repara que a palavra do Senhor para Abraão não é descendentes no plural, ali fazendo alusão a várias pessoas, várias famílias. Não. Ele fala a um descendente específico. Quem é esse descendente? Cristo Jesus. Até porque a lei, após essa promessa do Senhor para Abraão, ela vai vir 430 anos depois que Deus faz essa promessa a Abraão. Sendo assim, a lei mosaica, ou a lei de Moisés, ela só foi estabelecida 430 anos após a promessa de Deus. E toda a promessa de Deus, ela é cumprida, ela acontece. Sendo assim, é irrevogável aquilo a qual Deus havia prometido ao seu povo. Amém? Porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Jamais alguém imaginaria aquilo que Deus havia projetado como bênção tal para as nossas vidas, não é verdade? E aqui no mesmo capítulo 3, no versículo 24 e 25, isso é muito forte porque nós precisamos entender o que é ser filhos de Deus pela fé. Olha o que diz Gálatas no seu capítulo 3, versículo 24 e 25. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardiã. Seguiam-se a lei até Jesus, até o ato de Jesus naquela cruz, e dali entra a graça. A graça só entra após Jesus se entregar no madeiro. Então não precisariam mais viver guardando a lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E somente pela fé nós podemos ser justificados. Ou seja, nós não somos justificados por guardar a lei. Nós somos justificados porque Jesus, com seu ato, nos justificou. E para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui maravilhoso para você meditar, que é um capítulo anterior, Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, de bom grado, nós temos que continuar vivendo pela fé. Eu entendo a importância da lei, mas eu não vivo pela lei. Eu entendo a importância do ato de Jesus e vivo por este ato de Jesus, pela fé que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E por conta disso, sou justificado pelo ato de Jesus, o que me dá direito a ser cordeiro com Jesus na glória eterna. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.